Capítulo 2. O sacerdote e o homem. E ocasionalmente, Jesus havia iniciado a parábola do bom samaritano. Havia contado ao doutor da lei e aos muitos ouvintes sobre o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Todos ouviram atentamente quando Jesus mencionou que este homem caiu nas mãos dos salteadores, e além de ser roubado, foi espancado e deixado à beira da morte. Jesus, como o maior mestre que já existiu, levou todos a vivenciarem o que ele narrava, de modo que era possível ver o homem caído no meio do caminho. E acredito que os mais sensíveis foram capazes de sentir parte da dor do moribundo. Digo isso pela grandeza de Jesus que atraía pessoas de todas as partes para ouvi-lo. Lucas 5, 15 e Lucas 6, 17. Agora todos estão apreensivos quanto ao desfecho dessa parábola. Começam a imaginar qual será o seu fim. Uns otimistas acham que o homem vai sobreviver. Já os realistas e pessimistas conjecturam como vai ser a triste morte dele. Então, não por acaso, Jesus indica que haverá um acontecimento ocasional, casual, eventual ou acidental, nessa parábola. Porém, para que Jesus fez isso? Ele fez para nos demonstrar que, como autor da parábola, ele pode mencionar qualquer ação e isso não interfere em seu propósito final, e mostrar que as ocasiões da história não são eventualidades para ele que já a conhece do começo ao fim. Mas como esse novo acontecimento seria uma eventualidade, isto é, um imprevisto para quem ouvia, frustrou quem queria antever o fim da parábola, pois agora eles perceberam que Jesus poderia incluir quantos eventos quisesse de modo que favorecesse aquele homem e fizesse todos acreditarem que ele viveria, ou para prejudicá-lo fazendo com que todos dessem por certo a sua morte. Jesus haveria de citar o primeiro. E como o autor poderia citar outros, sem questionamento. Jesus demonstra que pode confundir a todos e não ser confundido quanto ao desfecho da história. E mais, evidencia que apenas ele está no pleno controle da parábola. Esclarece que as ocasiões imprevistas que acontecem por coincidência estão ao seu favor, e quer elas sejam más ou boas serão usadas por ele para responder à pergunta do doutor da lei. Ninguém que está ouvindo pode dizer se o ocasionalmente dito por Jesus mudará a história para melhor ou pior. Eles apenas podem ter certeza de que esta ocasião está no propósito e controle do autor. Olhando para Jesus é vista a tranquilidade de quem está a contar uma história trágica. Todavia conhece o seu fim, e isso enquanto muitos estavam tão apreensivos e ansiosos. E como aquele homem simbolizava a humanidade, Jesus está aqui a nos ensinar que tudo está no seu controle, e mais, que nada mudará o seu propósito, pois ele é o autor. E ainda nos ensina de maneira simples que os eventos, acasos e eventualidade, que nos surpreenderão não estão fora do seu conhecimento. Com isso a traumática história da humanidade, vista no capítulo 1 como fora de controle pelo homem, ganha alguém que pode assumir seu controle, Jesus. Ele surpreende e nos mostra que pode a qualquer momento com um evento mudar toda a situação. Todavia a história da humanidade tem sido tão chocante para nós que somos levados a querer ver seu desfecho. E chegamos a ser pessimistas pela situação atual. Mesmo sabendo que Jesus está no controle, às vezes o que vemos nos apavora. Sempre vem um imprevisto. E vemos no mundo um caos, e quando vemos um mal que não podemos dominar, ele então domina sobre nós através do medo. Então, se por um momento parássemos de olhar para a história em tal decadência e olhássemos para o autor, o veríamos calmo e tranquilo, sabendo o que aconteceu, o que acontece, mas contente porque sabe o que acontecerá no fim. Podendo quando quiser fazer todos acreditarem que tudo está perdido para de uma vez por todas mostrar que ele tem total poder sobre os eventos imprevisíveis, e fazer tudo acabar bem, ou ainda melhor do que todos pensam. E toda vez que vemos tal domínio sobre a caótica humanidade não deixamos o medo ter poder sobre nós, mas absorvemos a tranquilidade que vemos no autor. De modo sensacional somos comparados também com os ouvintes de Jesus, isso quando somos inteiramente confundidos pelas eventualidades que são colocadas na história. E então só nos resta ouvi-la pouco a pouco, cabendo a cada dia o seu mal. Tendo por alívio saber que a história, seja ela qual for, não escapará do controle do autor, ainda que sempre fuja do nosso controle e cause-nos fortes dores. E o alívio de uma vez ou outra olhar para a face do autor, e ainda que a história seja trágica, acreditar que tudo vai acabar bem por causa da sua afeição. descia. Jesus menciona que, por alguma circunstância, coincidentemente mais alguém descia. De maneira inteligente podemos observar que Jesus, como autor, poderia atribuir ou mencionar os motivos dessa descida, mas ele não mencionou. E podemos acreditar que ele fez isso com um propósito, e não por acaso.
Da mesma forma que Jesus não explicou por que um homem descia de Jerusalém para Jericó, ele não explica as circunstâncias ou ocasiões dessa outra descida. Por que isso? Porque para o autor é inútil levar em conta esses detalhes. O fato importante, crucial e definitivo aqui é que eles resultam em uma descida. Em nossa história não é diferente. Tem tantas razões aparentemente favoráveis a essa ação que dificilmente é levado em conta as circunstâncias desfavoráveis e o fato desse caminho já ter feito muitas vítimas. Assim a raça humana está entrando nesse caminho com cada vez mais entusiasmo, pois tem bons motivos que parecem dar segurança para quem desce esse caminho tão arriscado. Com isso em nossos dias, assim como na parábola, tem sempre mais alguém nele. Vemos em ambas as histórias que quem desce tem supostamente alguma boa intenção, pois seria ilógico pensar que alguém sairia naquele tempo de uma cidade para outra sem ter motivo algum, como também é ilógico acreditar que muitos em nosso tempo têm entrado no caminho da decadência espiritual sem ter um suposto motivo. No entanto, vemos que, para aquele que é o autor soberano, essas circunstâncias, por melhores que pareçam, sequer são levadas em conta, pois o fator crucial é que na história essas ocasiões levam a uma decadência. Sim, havia uma ocasião para mais alguém estar a descer, como sempre parece haver. E assim a ação que levou o homem a cair é a primeira ação a se repetir após a sua queda. E de maneira dramática, essa se torna a ação mais comum na parábola. Porém não apenas na parábola, mas também, após a queda de Adão, a ação mais comum em toda a história da humanidade. Pelo mesmo caminho. O caminho, que já era um dos mais importantes da Palestina, foi posto por Jesus, na parábola, como o principal cenário para a tragédia e demais acontecimentos. Assim também é na história da humanidade. O caminho que é mais conhecido é também palco para as grandes tragédias. Podemos citar várias descidas como financeira, social, moral, etc. Todavia a principal e pivô de todas as desgraças é sempre a decadência espiritual. Lamentações 3, 39. O caminho que afasta aquele homem de Jerusalém e de sua segurança se assemelha ao caminho que nos afasta do céu e de Deus. Assim, pelo mesmo caminho que na parábola vemos um homem sendo roubado, se olharmos veremos a humanidade perdendo a salvação. Pelo mesmo caminho que na parábola vemos um homem sendo espancado pelos salteadores, se olharmos, vemos o diabo e seus anjos torturando a humanidade. E observando bem, veremos Jesus nos mostrando ou nos dizendo que mais uma vez tem alguém a descer por esse mesmo caminho, quer esse faça parte da parábola ou da humanidade. Certo, sacerdote. Jesus menciona um novo personagem em sua parábola, o sacerdote. Esse era bem conhecido por todos, por ser um homem cuja vida devia ser devotada a Deus, Hebreus 5, 1. Mas por alguma razão, esse sacerdote também está no mesmo caminho. Mas o fato dele também descer para Jericó foi tido como normal pelos ouvintes de Jesus, porque, ao findar uma semana de serviço no templo, os sacerdotes retornavam para as suas residências, e muitos deles moravam em Jericó. Um líder religioso, um representante de Deus entre os homens, a possível esperança espiritual de Israel estava a descer por aquele caminho. Jesus menciona aquele que poderia ajudar o homem e até a humanidade de vários os infortúnios do caminho. Jesus coloca um representante do sacerdócio na parábola atraindo a atenção de todos para aquele que é escolhido por Deus em favor dos homens, isso como esse certamente fosse quem ajudaria aquele homem. Ajudar o homem a se salvar, posso dizer que esse foi, a princípio, o propósito de Jesus ao citar o sacerdote. Todavia a conduta dos sacerdotes não tornava isso viável, mas ainda assim ele foi mencionado primeiro. O sacerdote foi mencionado primeiramente para ser a ajuda do homem, porém assim não foi, como ainda veremos. Isso da mesma forma que os líderes religiosos foram privilegiadamente colocados na história, desde o princípio, para ajudar a humanidade, mas não fizeram isso. Por quê? Porque tais líderes, a exemplo desse sacerdote, não haviam iniciado apenas uma descida por um caminho, mas na verdade uma decadência moral e espiritual quanto ao cumprimento da vontade de Deus. Na história, após a queda da humanidade, Deus primeiramente enviou os líderes religiosos, exemplo, Moisés e Arão, como os primeiros a serem colocados nesse caminho para prestar socorro aos seres humanos. Assim Jesus o cita primeiro, contudo esse que é mencionado não tinha mais a conduta ideal. Esse está a descer como quem terminou sua escala de serviços prestados a Deus em rituais no templo e não precisa mais servi-lo fora dele. Da mesma forma, temos inúmeros líderes religiosos que ao saírem do templo acham que todo o seu serviço já foi ministrado, e não precisam servir a Deus fora dele.
Acham que foram colocados em favor dos homens apenas durante os cultos. Certos sacerdotes, como os pastores também gostam de serem chamados, têm deixado a desejar tanto quanto esse da parábola no que diz respeito à sua ajuda em favor da humanidade. Esses sacerdotes acham que tudo o que tem a prestar em favor dos homens são os seus ritos. Isso é tão vago de importância para Deus hoje como foi na parábola e no antigo concerto, Salmo 51, verso 15 a 17 e Oséias 6, 6. E isso é o que Jesus quer que aprendamos, Mateus 9, 13. E vendo, Conforme as palavras de Jesus, esse sacerdote viu o homem. Ao ver o homem, podemos notar que o sacerdote viu o estado dele e foi capaz de imaginar o que teria acontecido. Assim eu posso dizer que faltou ao sacerdote se sensibilizar para imaginar uma forma de ajudá-lo. Isso nos leva a uma conclusão simples. Aquele sacerdote foi apenas um observador, antes seria melhor não ter visto. Ver um homem lançado ao chão, sangrando, se não morto, prestes a morrer. Ser capaz de imaginar todo o processo pelo qual esse homem passou para chegar a tal estado. Pois cada marca evidenciava bem o local dos golpes e o fato de não ter nada consigo, possivelmente nem as vestes, indicava que havia sido saqueado. E com tudo isso não ver nele um clamor por ajuda que não pudesse ser negligenciado, é muito difícil. Aqui Jesus poderia citar uma longa lista de tudo aquilo que esse sacerdote não viu para explicar as suas ações posteriores. Para o sacerdote ele estava vendo um morto. Essa era a visão dele se quisermos supor que ele acreditava que não podia fazer mais nada por aquele homem. Mas conjecturar isso apenas pela aparência é fazer um diagnóstico precoce. Não é a mesma coisa de dizer se a pessoa está ou não com lepra, ou se já curou dela. Isso envolve vida ou morte. E pelo que se observa, após os salteadores ter esse homem por morto, o sacerdote também lhe dá o atestado de óbito. Se esse homem representa a humanidade, aqui está uma boa explicação de como ela tem sido vista até mesmo por líderes religiosos. Não meio morta, mas morta, perdida, de tal modo que chegam a acreditar que nada mais pode ser feito por ela. passou de largo. No tema anterior falei acerca da visão que deturpa os fatos. Mas se não foi esse o caso daquele sacerdote, ele fez muito pior. Pois se para ele havia alguma chance do homem estar vivo, ainda que remota, e ele simplesmente passou de largo, o que não deveria ser feito nem com o animal. Deuteronômio 22, 4. Digo então que os salteadores colocaram aquele homem na cova e o sacerdote o enterrou. Porque o sacerdote foi além de ter a mesma visão dos ladrões. Ele também se retirou, ou no caso, passou de largo, contribuindo assim com a morte do homem. É aceitável que o sacerdote não desejava a morte do homem, mas contribuiu com isso. É evidente que ele não queria ter a mesma atitude dos ladrões, mas sem saber teve. Casos como esse acontecem com mais frequência do que pensamos, pois se o diabo é o responsável, ainda que nem sempre leve a culpa, por derrubar a humanidade no caminho, muitos líderes religiosos são responsáveis por deixá-la nesse caminho, ainda que nem sempre pareçam culpado. Contudo, o juízo de Deus é perfeito em ambos os casos. Quem deixa morrer é tão culpado quanto quem mata. Jesus foi taxativo e disse: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12, 30. Simplesmente passar pelo homem sem pelo menos verificar se havia alguma chance de ajudá-lo, já constitui algo grave. Quanto mais passar de largo, se afastando cada vez mais. E se isso foi feito para amenizar a sensação de culpa, pois dizem que o que os olhos não veem o coração não sente, não a diminui. Ou seja, não adianta fechar os olhos para o que está acontecendo no mundo, ou fugir de tudo e de todos ignorando os fatos. A verdade é que ainda assim somos culpados pelo que acontece ou venha a acontecer com o mundo, já que estamos nele. Fechar os ouvidos para não ouvir o clamor e os olhos para não ver o sofrimento, essa é a forma que muitos líderes religiosos usam para passar de largo. Aquele sacerdote pode ter considerado a hipótese de o homem estar morto. E se estivesse certo, pela lei, ao tocá-lo ficaria 7 dias imundo, Números 19, 11. Além de ficar isolado, Números 5, 2 e 3, e impossibilitado de oferecer sacrifícios a Deus. Assim ele quis se manter puro e se afastou o máximo possível. Nesse caso, na balança entre arriscar ou não, pesou muito mais sua condição do que a vida de um homem. Em uma decisão egoísta fazemos pior do que fechar os olhos, pois o que fazemos é olharmos apenas para nós mesmos. E toda vez que isso acontece, duas coisas sucedem. A primeira é que deixamos de ver e atentar para o nosso próximo, e a segunda é que nos afastamos muito mais dele.
Isso é tão ruim em uma pessoa como é em uma igreja, mas explica muito bem por que não temos visto nem ajudado aqueles que sofrem. Estamos olhando para nós mesmos e tentando manter a nossa santidade. Tanto que não vemos a necessidade da humanidade. Essa separação que parece significar santificação, no entanto, não passa de negligência. Isso acontece bastante em nosso tempo. E graças a esses sacerdotes temos aprendido, ainda que inconscientemente, a apenas nos importar com nós mesmos e com a igreja, como quem passa a ideia do doutor da lei de que o nosso próximo são apenas aqueles da nossa pátria, ou no nosso caso, da nossa igreja, denominação ou congregação. Os cultos, as festividades e os eventos, tudo voltados para os próprios crentes. O dinheiro para a própria igreja, pois não temos obras sociais, apesar de termos em nossa sociedade muitos famintos e sedentos. Quando eu falo de famintos, posso me referir aos famintos materiais e aos famintos espirituais, Amós 8, 11. Para os materiais dizemos que o único pão que temos é a palavra, e os despedimos com fome. Não sei com quem aprendemos isso, mas certamente não foi com Jesus, Mateus 14, 16. Leia e veja quem ele mandou alimentar a multidão e com o quê. Quanto aos famintos espirituais, nós esperamos que eles venham à igreja. Se não tiverem força para isso, vão morrer lá fora mesmo. Mas o engraçado disso tudo é que eu não me lembro de Jesus ter dado ordem aos pecadores para eles irem até a igreja. Ao contrário, lembro-me muito bem que ele ordenou à igreja ir até aos pecadores, Marcos 16, 15. Talvez não vamos porque não estamos vendo nenhum pecador, deve ser isso. Não temos visto famintos para alimentar. Não temos visto sedentos para dar de beber. Não temos visto desabrigados para dar abrigo. Não temos vistos nus para vestir e não temos visto prisioneiros para visitar. Agora será que também não deixamos de ver a Cristo, Mateus 25, 35-40. Sim, mas talvez isso não seja tão importante, afinal só vai implicar em tormento eterno ou vida eterna. Mateus 25, 46. Nos últimos dias iremos perguntar a Jesus: Senhor, quando te vimos? Mateus 25, 37 e 44. Entretanto, espero que ele responda a essa pergunta antes do juízo final, já que nossa visão não está muito boa. Nessa altura me admiro que muitos ainda o chamem de Senhor, já que de fato poucos o obedecem. Talvez com essa resposta de Jesus possamos tornar a ver os perdidos e procurar salvá-los. Aí talvez assim nossas igrejas vejam os desabrigados e comecem a construir abrigos, veja os velhos desprezados e construa asilos, veja as crianças abandonadas e construa orfanatos. E por fim, a igreja volte a ser o maior centro de recuperação espiritual e material, ajudando os alcoólicos e drogados a superarem os seus vícios, pois não podemos apenas ver e passar de largo, conforme fez o sacerdote. Jesus ministrou essa parábola para que também possamos aprender como não agir, e os líderes religiosos deveriam ser os primeiros a aprenderem a não agirem como esse sacerdote, já que também são sacerdotes. Agora vamos imaginar como reagiram os ouvintes de Jesus quando ele fechou a participação desse certo sacerdote na parábola sem que esse nada tivesse feito em favor do homem. Pois cada ouvinte já tinha ouvido Jesus mencionar que o homem estava meio morto e não morto, necessitando assim de ajuda. Mas eles, os ouvintes, e principalmente o doutor da lei, perceberam que o sacerdote mencionado por Jesus não sabia do estado desse homem, porém sabia das implicações da lei quanto ao tocar em um morto. Aparece então uma questão em suas mentes: e se fosse eu que estivesse no lugar do sacerdote? Como eu agiria se não soubesse se o homem está inconsciente ou morto? Uns podem ter pensado: o sacerdote agiu certo, afinal ele não sabia e não poderia, nesse caso, arriscar tocar em um morto. Esses que justificam a negligência certamente agiriam da mesma forma. São covardes demais para desafiar os riscos mesmo quando uma vida está em pauta. Todavia essa era uma questão intrigante principalmente para o doutor da lei, pois admitir que agiria da mesma forma do sacerdote implicaria em dizer que também deixaria aquele homem no meio do caminho para morrer, e colocar-se em risco quanto à lei que tanto aprendeu parece-lhe difícil. Então o que fazer em tal situação? Fácil. Cumprir a lei que ele mesmo havia dito ser essencial para garantir a vida eterna. Amar o próximo, como a si mesmo. Tiago 2, 8. Pois correr o risco de deixar alguém morrer para não se contaminar é quebrar essa lei, quer a pessoa esteja morta ou não. E nós? Que faríamos se estivéssemos exatamente na mesma situação do sacerdote? Arriscaríamos nosso cargo e prestígio? Acredito que não. Pois na maioria das vezes não abrimos mão nem do nosso tempo e lazer para tentar salvar aqueles que estão no mundo inconscientemente às portas do inferno,
Quem diria do nosso prestígio? Pois já evidenciei o quanto aquele homem se assemelha à humanidade, e agora infelizmente demonstro que o sacerdote se assemelha a muitos líderes religiosos, porque muitos desses têm ignorado a humanidade em agonia enquanto mantêm o seu status. Ou seja, vendo, passa de largo. Conforme seria a reação da maioria dos sacerdotes daquela época, e semelhantemente da maioria dos de nosso tempo, Jesus não poderia dar a esse certo sacerdote outra ação final, senão a de passar de largo, constituindo assim uma comparação, ou parábola, perfeita, tanto para aquele tempo como para o nosso. Certo sacerdote, vendo, passou de largo. Exponho mais uma vez esse assunto para que venhamos a ter maior compreensão. Porque existem outros fatores que explicam a atitude do sacerdote. Esses fatores envolvem as consequências das crenças dos sacerdotes daquela época. Havia grupos religiosos que influenciavam a fé judaica, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os escribas e os essênios. É mais provável que os sacerdotes fossem diretamente influenciados pelas ideologias dos saduceus, porque esse grupo era formado por sacerdotes aristocratas, ou seja, ricos e nobres, que estavam fortemente ligados ao templo e tirando vantagem dos negócios realizados no mesmo. E no período de Jesus e dos apóstolos, todos os sumos sacerdotes foram saduceus, exemplo, Atos 5, 17. Assim existe uma grande relação entre qualquer sacerdote e os saduceus. E como na parábola de Jesus o sacerdote está sendo utilizado em conformidade com a realidade histórica da época, podemos deduzir a fonte ideológica desse certo sacerdote. Sendo assim, o sacerdote tinha recebido as ideologias dos saduceus. Ideologias essas que fazia com que eles não acreditassem em ressurreição, Mateus 22, 23, nem em anjos ou em espírito, Atos 23, 8. Pois estes abriram mão da crença nos livros proféticos e aceitavam unicamente o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Ou seja, eles tinham uma doutrina onde grandes pontos da fé haviam sido negligenciados. Se eles não criam em ressurreição, logo acreditavam que os mortos deixavam de existir para sempre. Desse modo eles não reconheciam o juízo final de Deus sobre todos, quer vivos ou mortos. Isso nos mostra que um erro pode conduzir a erros ainda maiores, pois nessa linha de raciocínio a eternidade já não mais existia para todos os que já tinham morrido. Podemos também concluir que negligenciar algumas doutrinas conduz à negligência de algumas ações por julgá-las desnecessárias ou sem importância. Deduzindo assim que, na visão daquele sacerdote, o homem não estava apenas morto, mas também sem esperança quanto à eternidade, isto é, para ele tanto a vida material como a espiritual daquele homem estavam totalmente perdidas. Isso nos dá mais uma explicação do porquê esse sacerdote agiu dessa forma na parábola de Jesus. Pois ele primeiramente começou a ser negligente quanto às verdades eternas, até que também chegou a ser negligente quanto às ações que condiz com tais verdades. Assim ele já havia cometido um erro teórico, teológico, e agora comete um prático. Então concluímos que ideia errada implica em ação errada. E insistir nessas ideias implica em persistir nos erros. Com base no raciocínio podemos mais uma vez comparar aquele sacerdote com os líderes do nosso tempo, não com todos. Podemos fazer isso primeiramente quanto à negligência doutrinária, pois em nosso tempo muitas doutrinas que dizem em respeito ao amor ao próximo são negligenciadas, ou, no mínimo, não recebem o devido valor. Como exemplo disso posso citar o Ide do Senhor, Marcos 16, 15, que se refere diretamente ao amor pelas almas. E será que assim como os saduceus os nossos líderes também não estão negligenciando a eternidade? Porque ter um conhecimento básico quanto a essa verdade e não fazer nada para salvar as almas do tormento eterno, é uma demonstração de falta de amor. Então prefiro acreditar que nossos líderes de certa forma negligenciaram essa doutrina, pelo menos em parte, a acreditar que lhes falte um pouco de amor. Logo é recomendado a tais líderes rever seus princípios teológicos, pois o principal motivo dos saduceus falharem foi bem explicado por Jesus quando disse aos mesmos: errais não conhecendo as Escrituras, Mateus 22, 29. Essa falta de conhecimento conduz à negligência, que conduz a erros, que conduz à destruição até mesmo do povo de Deus. Outra vez digo, a falta de conhecimento conduz até mesmo do povo de Deus à destruição, Oséias 4, 6. Observando melhor algumas partes do versículo 6 de Oséias 4, que diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, veremos que o próprio povo de Deus não foi isento desse erro. Também veremos que porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei,
para que não seja sacerdote diante de mim. Ou seja, quem rejeita o conhecimento da parte de Deus é rejeitado por ele. Romanos 1, 28. E isso pode fazer com que uma pessoa não venha a ser ou deixe de ser um sacerdote ou líder religioso diante dele. Quem negligenciar esse versículo e a verdade que ele contém, é levado ao caminho que começa na negligência teológica, passa pelo erro ou omissão e finda na destruição. Para um pastor ou líder religioso, é indispensável ter conhecimento do Senhor e não se esquecer deste conhecimento durante a sua vida. Oséias 4, 6c. Isto é, não deixar que esse conhecimento pereça em si. Ou ainda melhor, seguir e prosseguir em conhecer o Senhor. Oséias 6, 3. Se um líder religioso tiver esse conhecimento e priorizá-lo, evitará erros quanto à lei, erros dos quais falarei mais adiante. Todavia, se tiver esse conhecimento e não priorizá-lo, acima das tradições humanas e costumes religiosos, estará negligenciando o verdadeiro valor da palavra de Deus. Quanto a essa negligência, já vimos as suas consequências na parábola, e infelizmente também em nosso tempo e em nosso meio. Após fazer um paralelo quanto à negligência doutrinária do sacerdote, eu gostaria de traçar um segundo paralelo quanto à grande ligação desse sacerdote com o templo. Já foi dito que esse sacerdote se limitou a servir a Deus dentro do templo e se esqueceu ou julgou desnecessário servi-lo fora. No entanto, tendo esse sacerdote as tendências dos saduceus ou sendo um saduceu, as suas relações estavam totalmente ligadas ao templo, pois após a destruição do Templo de Jerusalém esse grupo desapareceu da história. Em outras palavras, deixou de existir. O fato da existência dos saduceus, como também dos sacerdotes, está diretamente ligada à existência do templo nos faz perceber um erro que muitas vezes ignoramos. A quem servimos? Ao templo do Senhor ou ao Senhor do templo? Pois quando o serviço está totalmente ligado ao templo, isto é, sujeito a ele, vemos que o trabalho é restrito a ele. Assim Deus passa a ser servido em tempo e em lugar definido. E o santuário norteia esses critérios. Dessa forma, sem um templo, perderíamos a ideia de onde, quando e até como servir a Deus, e possivelmente cessaríamos o nosso serviço, como fizeram os saduceus. Mas algo ainda pior acontece. Quando se tem a ideia dos saduceus, de que o serviço a Deus está totalmente ligado ao santuário, ao sair dele tem-se a impressão de que nada mais precisa ser feito. Foi por isso que o sacerdote passou de largo. Ele acreditava que não estava mais no lugar e que já havia acabado a sua escala de serviço a Deus. Por isso vemos muitos líderes que têm todo o seu serviço prestado ao Senhor enquanto estão na igreja. Eles não saem para visitar, não evangelizam. E quando esses líderes passam sua visão para a igreja, vemos que os fiéis se tornam cristãos nominais. Ou seja, pessoas que recebem o título de cristão só porque têm congregado e prestado alguns serviços à igreja. Alguns até são zelosos ao Senhor dentro do santuário, mas ao sair deixam de servir a Deus. Quantas pessoas oram, leem a Bíblia e louvam ao Senhor, todavia fazem isso apenas enquanto estão na igreja, porque ao sair têm uma ideia comparada a quem terminou um dia de trabalho e está de folga, vai curtir, e só retorna a trabalhar quando se dirigir novamente para tal empresa, e mais, apenas durante o tempo previsto. É por isso que alguns crentes dizem, esse culto já passou do horário. Se não tiver esse horário e uma igreja esses não cultuam nem servem ao Senhor, imagine então quanto à evangelização e visitação. Marcos 16, 15 e Tiago 1, 27. Os que deixam de servir a Deus quando não estão no templo, ou onde não tem igreja, são aqueles que, como os saduceus, servem mais ao templo do Senhor do que ao Senhor do templo. Mas aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor do templo, o têm como centro de referência. Esses sempre estão dispostos a servir a Deus, isso porque para eles todo o tempo é tempo de servir a Deus, pois sua referência sempre está presente. Para esses é fácil continuar a honrar a Deus mesmo onde não há igreja ou quando não estão nela, e não são negligentes, geralmente servem ao Senhor visitando os presídios, hospitais e evangelizando. Depois de considerarmos a negligência teológica e a grande ligação com o templo, existe ainda outro fator para explicar as ações daquele sacerdote da parábola. Esse fator ainda explica o porquê da grande ligação dos sacerdotes com o santuário, e aponta onde mais eles aplicavam a negligência doutrinária. Que fator seria esse? Primeiramente preciso relembrar que a parábola de Jesus está de acordo com os acontecimentos de sua época, até mesmo quanto a quem poderia ser aquele sacerdote. Logo,
O que acontece com o sacerdote na parábola está relacionado com o que acontecia com os sacerdotes no tempo de Jesus e, por consequência, o que explica as atitudes dos sacerdotes no tempo de Jesus explica a atitude daquele sacerdote na parábola. Com isso, o fato dos saduceus e sacerdotes estarem tirando proveito dos negócios do templo constitui esse outro fator. Ou seja, esse fator que explica tanto é o fato deles estarem usando o templo para enriquecerem, por isso eram tão ligados ao templo. E por isso também negligenciavam algumas verdades bíblicas, porquanto eles permitiam, ainda que contra a lei de Deus, que alguns comerciantes e cambiadores transformassem a casa de Deus em casa de vendas. João 2:16. Vemos isso acontecendo no início do ministério de Jesus, quando Jesus entrou no templo, reprovou e repreendeu fortemente essa ação. João 2:13-17. Alguém pode pensar que depois das palavras do nosso Senhor Jesus, os sacerdotes, que eram responsáveis pelo templo, não deixariam isso acontecer novamente. Mas quando Jesus entra no templo no final do seu ministério, ele vê que a casa de oração foi desta vez convertida em covil de ladrões pelos que compravam e vendiam naquele lugar. Mateus 21:12 e 13. Dessa vez Jesus usou um termo mais forte para indicar que a situação havia piorado. E por que a situação piorou? Porque os sacerdotes continuaram a sua negligência à lei de Deus para alcançarem maiores lucros. Vemos então que a negligência leva a erros, mas que por interesses egoístas as correções são ignoradas e esses erros são agravados. Os interesses financeiros motivavam a negligência dos responsáveis pelo templo quanto ao próprio templo, ao qual eles eram tão apegados. Logo vemos que esse seu apego ao templo não tinha muito a ver com o seu serviço ao Senhor, ou seja, o seu apego não era ao templo, mas aos negócios do templo. Eles não serviam ao Senhor, e não serviam ao templo. Eles apenas usavam o nome do Senhor e a casa do Senhor para enriquecerem. Então, se eles negligenciavam a Deus e ao templo, imagine o quanto eles eram negligentes quanto aos demais. Será que também não podemos comparar os interesses e as ações dos sacerdotes com o interesse e as ações de nossos líderes, já que ambos são responsáveis pelo templo? Digo que muitas vezes sim. Pois para muitos líderes os interesses financeiros estão acima da vontade de Deus. Pois se o interesse de nossos líderes é realmente a igreja, não o templo físico, mas os membros que a compõem, por que muitos deles priorizam mais o relatório de dízimo e ofertas do que o relatório de novos convertidos? Sendo que o maior interesse do Senhor está em um novo convertido ou no retorno de um desviado. Lucas 15:4-6. Então outra vez o interesse financeiro pode explicar o porquê de tanta negligência. Quando há esse interesse, a igreja física se torna para o líder mais importante do que a espiritual. Assim fica fácil perceber a causa de cerca de 80% a 90% dos novos convertidos não permanecerem na igreja, e isso sem que os líderes façam caso algum, afinal não é dinheiro perdido. Porém estou certo que por essas perdas eles não darão conta ao pastor-presidente, mas sim a Deus. Hebreus 13:17. E ainda que negligencie o fato de que quando uma pessoa aceita a Jesus está instantaneamente sobre sua responsabilidade. Atos 20:28. Lembro que essa responsabilidade é sobre todo o rebanho, e isso inclui até mesmo a 100ª ovelha que se afastou e que muitos por negligência não têm ido buscar. Porque em nosso tempo tantas almas se afastam, às vezes por causa de pastores. Quanto a esses pastores, o Senhor já disse: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Jeremias 23:1 e 2. Todavia, por que esses pastores dispensam as ovelhas? Segundo a Bíblia, porque eles apacentam a si mesmos. Ezequiel 34:2. Assim o próprio Senhor lhes faz uma pergunta: não devem os pastores apacentar as ovelhas? E complementa mencionando as ações desses pastores quando diz: comeis a gordura, e vos vestis da lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Ezequiel 34:3 e 4. Por isso elas se espalharam. Ezequiel 34:5. Eu poderia estender mais esse assunto, pois tenho me cansado de ouvir pessoas dizendo que os pastores só pensam em dinheiro, exatamente como os sacerdotes já mencionados,
mas espero o cumprimento do que Deus disse. Levantarei sobre elas, sobre as ovelhas, pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Que com esses pastores levantados por Deus, nenhuma ovelha venha a faltar uma vez que entre no aprisco, pois estes sim as apacentarão. Após essas comparações entre aqueles sacerdotes e alguns de nossos pastores, isto é, quanto à negligência doutrinária, apego ao templo e interesses financeiros, quero fazer apenas mais uma pequena comparação. Comparação essa quanto ao fato de alguns sacerdotes, saduceus, serem aristocratas, ricos e nobres. O que parece fácil de entender já que eles viviam tirando proveito do templo. Mas não era apenas por isso, pois eles estavam dispostos a transgredir seus valores a fim de manterem a sua condição e a sua influência diante dos romanos e autoridades da época. Por causa das negligências já mencionadas, eles se tornaram ricos, e agora eram capazes de ações inimagináveis para manterem essa riqueza. É lamentável ver como a riqueza e os prestígios levaram um grupo de sacerdotes a perverterem seus valores. Eles juntaram religião com interesses políticos e deixaram esses interesses ditar suas ações, e isso de modo que não mais serviam a Deus, nem ao santuário e nem àqueles sobre os quais foram constituídos. Infelizmente isso também acontece hoje, pois muitos se tornam negligentes para alcançar poder aquisitivo ou eclesiástico, talvez repetindo as mesmas negligências e ações mencionadas quanto aos saduceus. E quando os alcançam, são capazes de perverterem o seu próprio caráter para manter esse poder. Com esses fatores mencionados até aqui fica fácil entender a causa da negligência do sacerdote quanto àquele homem e o porquê da negligência de nossos líderes quanto à humanidade que sucumbe à beira da morte eterna. Com esses fatores fica fácil perceber porque muitos líderes negligenciam até mesmo aqueles e aquilo que foi colocado por Deus sobre sua incumbência, e faz pouco ou nenhum caso dos demais. Tornam-se muitas vezes inúteis em suas ações como aquele sacerdote quando passou de largo. E quanto a esses que são inúteis, está escrito: ai do pastor inútil, que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O seu braço será de todo mirrado, e o seu olho direito será inteiramente escurecido. Zacarias 11, 17. Que Deus não permita que nenhum dos nossos pastores venha a ser inútil na história, como foi aquele sacerdote na parábola. Que prestem bons serviços a Deus. Certo, sacerdote. Quem seria esse certo sacerdote mencionado por Jesus? Como ele seria? Não podemos saber ao certo. Como sacerdote podemos estudá-lo, como já foi visto, mas não como indivíduo, pois até é possível se chegar à grande tendência dos sacerdotes daquela época, como já foi feito. No entanto, é impossível descobrir o quanto essa tendência influenciou um determinado indivíduo. Então traçarei dois perfis opostos que certamente as características desse sacerdote se encontram entre eles, mesmo ele sendo um personagem da parábola. Para começar, imaginemos um indivíduo que pertence ao grupo dos saduceus. Ele é negligente quanto a algumas doutrinas, é apegado ao templo e avarento ao ponto de tirar proveito dele. Exerce domínio sobre o templo e as sinagogas para se certificar que ninguém pregue contra suas crenças ou práticas, e se alguém ousar fazer isso ele logo intervém duramente. Atos 4, 1-3. Esse também é a favor que os sacerdotes aristocratas retenham para si os dízimos que iriam para os sacerdotes mais pobres, o que conforme registros extra-bíblico foi feito e causou uma grande tensão econômica ao deixar os mais pobres sem sustento. Agora imaginemos um outro indivíduo o qual Deus reputa por justo ele e sua família. Este anda sem nenhuma repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É avançado em idade, porém ainda assim se coloca à disposição para o trabalho do seu Deus. Homem esse dado à oração ao ponto de ter suas preces respondidas e ainda receber grandes revelações divinas. Homem simples, mas cheio do Espírito Santo, que profetiza e louva a Deus. O tipo de pessoa que o Senhor usa no meio do caos para dar uma grande bênção ao povo. As características do primeiro indivíduo foram traçadas baseado em relatos históricos do sumo sacerdote Ananias, Atos 23, 1-3. Já as do segundo indivíduo foram baseadas em informações bíblicas sobre o sacerdote Zacarias, pai de João Batista, Lucas 1, 5-25 e 59-79. Como esses sacerdotes foram tão distintos, tenho por certo que as características particulares do sacerdote da parábola de Jesus se encontram entre as características destes. Será então que esse sacerdote da parábola poderia ser íntegro? Ou seja, será que ele poderia ser um sacerdote comparável a Zacarias? Mas Jesus evidenciou suas ações, não sua essência. Porque se for assim,
diria que aquele sacerdote poderia ser um homem de Deus. E de igual modo, também poderia dizer que em nossa época verdadeiros homens de Deus deixam a humanidade perecer diante dos seus olhos. Não. Jesus quis evidenciar se ele era um indivíduo bom ou ruim segundo os padrões de Deus, como veremos. Quando Jesus descreveu as ações daquele sacerdote, ele também quis tornar as características essenciais conhecidas. Pois é impossível uma pessoa, quer naquele ou em nosso tempo, ter as ações similares a daquele sacerdote e ser uma boa pessoa, principalmente diante de Deus. Não podemos ter dúvida quanto ao fato de que aquele sacerdote não era íntegro, assim não podemos ter dúvida quanto ao fato de que as pessoas que repetem aquelas ações também não são. Para questionar isso, é necessário refutar a Jesus, pois ele mesmo disse: toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Mateus 7, 17. Todas, sem exceção, pois ele ainda prosseguiu dizendo: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus 7, 18, e por fim, concluiu: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 20. É interessante notarmos que aqui frutos correspondem às obras ou ações, e a análise desses frutos, segundo a palavra de Deus, constitui um meio para desvendar até mesmo falsos profetas, que vêm, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7, 15. Se porventura é possível que aquele sacerdote seja uma boa pessoa, e quem pratica ações semelhantes também seja, logo é possível colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Mateus 7, 16. Mas se essa colheita é absurda, a suposição acima também é. E fico com o critério de Jesus. Ou dizei que a árvore é boa e o seu fruto, bom, ou dizei que a árvore é má e o seu fruto mau. Mateus 12, 33. Assim certos sacerdotes, ainda que pareçam anônimos, podem ser interiormente conhecidos tanto na parábola como na história da humanidade. Conjectura. Chegamos a mais um ponto parágrafo. Porém, repetindo a conjectura do capítulo anterior, vamos supor que Jesus terminou essa parábola. Isso significa que aquele homem morrerá porque o único colocado para salvá-lo nada fez. Imagine então a tristeza dos ouvintes da parábola e a decepção quanto às ações do sacerdote, uma tristeza semelhante à que sentimos quanto à história da humanidade, que até então está um caos, e a frustração que deveríamos ter quanto à ação de muitos líderes religiosos. No entanto, esse não é o fim da parábola, mas há alguns motivos para os ouvintes pensarem que o homem morrerá. A expectativa dos ouvintes quanto ao homem viver diminuía cada vez mais. Contudo, que expectativa restou quando Jesus fechou a participação do sacerdote na parábola? Que esperança restou após ouvir que o líder religioso que representava Deus entre os homens passou de largo? Digo que quase nenhuma, digo que para muitos esse era o sinal que a parábola terminaria mal. Quanto aos que mantiveram a esperança, no caso da parábola, não puderam esconder a frustração. Creio que estes foram os que tiveram mais esperança. Desde o começo esses esperavam que aquele homem se salvasse. Então, quando Jesus mencionou o sacerdote, estes otimistas colocaram grande esperança nele, confiaram que esse iria salvá-lo, mas após ver a aposta falhar e da forma que falhou, tiveram a convicção abalada. No entanto, e agora, como superar tal frustração? Primeiro é bom sabermos qual foi a causa dessa frustração. Essa frustração foi causada porque muita confiança estava em um personagem da história. Personagem esse que parecia ter os atributos e condições necessárias para cumprir o que cada um esperava dele, contudo era apenas um personagem. E quando este falhou, toda a esperança que estava sobre ele se perdeu. Restou pouca esperança. Então o recomendável é não desistir dela para não acabar como os que já não a têm. E o que fazer com ela? Pense bem. Uns apostaram na história, mas a história os frustrou e perderam a esperança. Outros no personagem da história, mas esse os decepcionou e também perderam a esperança. Então faltou alguém ter a coragem de colocar sua esperança no autor. Pois ainda que a história não esteja nada bem e ainda que aqueles sobre os quais haja grande esperança falhem, jamais se perderá a esperança, porque a esperança que está sobre o autor só falha ou se perde se o autor falhar.